Bom dia a todas e a todos. Eu sou o professor Edilson Tomás de Souza, professor da rede pública estadual. Eu leciono na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Ministro José Américo de Almeida, no município de São João do Rio do Peixe, pertencente à 9ª Gerência Regional de Ensino. E gostaria de compartilhar com os colegas professores algumas considerações acerca da elaboração do plano de estratégias referente ao ensino médio. Então, mediante a formação que obtivemos através da Secretaria de Educação do Estado para o ensino remoto, né, temos que elaborar o nosso programa. E aí eu gostaria de colocar alguns pontos para os nossos colegas da nossa escola, Ministro José Américo de Almeida. Inicialmente, eu trago o programa estratégico, ou seja, o formulário ou esqueleto, né, a estrutura de como nós vamos elaborar esse programa estratégico. Inicialmente, vocês têm logo aqui, nesse espaço, né, onde vai ser colocada a semana, porque nós vamos trabalhar durante 4 semanas. Então, aqui você vai colocar, no caso, primeira semana. Aí o nome da escola, né, a escola que você trabalha, o professor, aqui o nome do professor, o componente curricular, que você trabalha aqui, a disciplina, o eixo norteador, porque nós vamos trabalhar durante 4 semanas, e mais adiante eu vou mostrar para vocês que nós vamos ter eixos, né, que vão nortear o trabalho durante essas semanas. Esse campo, você vai fazer uma breve apresentação do eixo, né, na disciplina que você está colocando aqui. Então, aqui nós temos mais outras caixas de texto. Então, nesse campo, você vai registrar quais as habilidades da BNCC que estão relacionadas com esse seu programa, né? Então, é óbvio, você vai fazer uma seleção de conteúdos aqui. Então, mediante as unidades temáticas que você trabalhou aqui, você vai ter lá as habilidades, né, propostas através da BNCC. E nós já podemos até utilizar a proposta curricular da Paraíba, em função de ter já elaborado o nosso plano de ensino com base no estudo das competências, né, e das habilidades. Então, aqui você vai elencar essas habilidades. Nesse campo, você vai registrar os objetivos. Óbvio, se eu fiz aqui uma seleção de conteúdos, então eu vou aqui buscar, né, traçar objetivos, ou seja, formas de como eu vou atingir esses conteúdos, né? Então aqui vão estar os objetivos que você vai elencar, né, mediante esses conteúdos trabalhados aqui. Nesse campo, nós vamos colocar as estratégias. Então, quais são as estratégias que nós, professores, iremos utilizar para trabalhar esse programa? Então, aí você vai colocar, né, as inúmeras estratégias que você vai fazer uso. Você vai fazer uso de plataforma, né? Você vai fazer aula do tipo audiovisual, né? Aula gravada através do Zoom, ou você vai fazer videoconferências. Então, de que forma você vai atingir esse conteúdo? E aí, finalizando, nós vamos ter aqui mais 3 caixas de texto. Então, nessa caixa aqui, você vai colocar o quê? A referência para o estudante. Então, é importantíssimo, né, nós colocarmos essa referência para que o aluno ele possa ter um norte, né? Então, aí você vai colocar. Se você está usando plataformas, você vai fazer referência a essas plataformas. Você está usando o YouTube, então vamos colocar o link, né, os canais que você está fazendo uso. Se eu estou fazendo uso de algum objeto virtual, né, então a gente vai fazer a colocação desse objeto aí, e também algum software, ao portais. Então, o que você está usando como referência para a elaboração desse seu programa, você vai colocar aqui nesse campo. E aqui essas 2 outras caixas, nessa você vai colocar as atividades, né? Que atividade você vai propor, né, para o seu estudante? Você vai propor, por exemplo, a resolução de um quiz, ou seja, o aluno vai preencher um quiz lá no Google Classroom, ou esse aluno ele vai assistir a um filme e fazer um resumo, né, e encaminhar para o professor fazer correção e tal. E aqui a data de envio, né? Então você vai ter durante
a semana, nós vamos ter um organograma, onde nós vamos ter os dias dedicados para o envio das atividades, de acordo com as áreas de conhecimento. E aí você vai ter que datar esse envio dessa atividade. Aqui, gente, eu trago mais ou menos uma proposta, né, pensada com relação a esse programa estratégico. Então, aqui eu elaborei mais ou menos um rascunho, né? Então, nós temos um programa estratégico na primeira semana, Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio Ministro José Américo de Almeida, nome do professor Edilson Tomar de Souza, componente curricular matemática. O eixo norteador para essa primeira semana é identidade e autonomia. Então, aqui a gente faz, né, um breve comentário sobre esse eixo. Então, eu vou buscar, dentro do componente curricular matemática, trabalhar a questão da autonomia, né, e da identidade do estudante, e buscar a compreensão que ele tem, o entendimento que ele tem acerca do estudante, né, dele mesmo, ou seja, onde ele está situado, né, quem ele é, né, e o que é que ele pode fazer para desenvolver a sua autonomia como estudante e como pessoa. Então, aqui você vai fazer uma breve descrição, né, acerca do eixo, né, do eixo estruturante aqui, do eixo norteador, que é trabalhado nessa semana. Nesse outro quadro, gente, você vai colocar, como já foi posto lá anteriormente, as habilidades da BNCC. Né? Então, conforme o conteúdo que você selecionou lá, você vai buscar essas habilidades na Base Nacional Comum Curricular ou na proposta curricular do Estado da Paraíba, como eu já citei anteriormente. Com relação a esse plano, eu preferi colocar aqui duas competências importantes, né? Competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, que é a questão da valorização do conhecimento, a competência do conhecimento, e também a questão do capital intelectual, né, do estudante, acerca desse conteúdo. Aqui nós temos os objetivos, os conteúdos e as estratégias. Então, como conteúdo, eu selecionei aqui dois conteúdos. O endereço geográfico e social do estudante, né, e também o conteúdo ética. Aí aqui eu vou e traço dois objetivos. Então, o que é que eu quero, né, com o meu estudante acerca do endereço geográfico e social dele? Então, conhecer o espaço geográfico em que ele está inserido, né, é algo que a gente pode buscar, né, para fazer a questão, buscar a identidade desse estudante. Com relação à ética, refletir sobre os conceitos de ética e de valores, e também a sua aplicação nesse contexto, né, sui generis em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que nesse momento o termo ética ele está sendo muito, muito utilizado, né? Porque a gente vê aí país, né, atacando outro, indivíduos, né, atacando outros por uma questão antiética, na maioria das vezes. A gente tira aí pela questão dos casos que são confirmados com relação ao coronavírus, né? Existe toda uma ética médica por trás dessas questões, mas as populações elas acabam muitas vezes polemizando, né? Gerando questões polêmicas acerca dessa doença, da Covid-19. Então é um momento que a gente pode também refletir, né, sobre essa questão ética, utilizando esse momento de pandemia. E aí, como estratégias, nós podemos utilizar várias estratégias. Então, aqui eu proponho, por exemplo, gravar uma aula sobre ética, como essa que eu estou gravando no momento, né? E utilizando uma ferramenta, o Zoom, você fazer a postagem no YouTube, mandar o link para o estudante para que ele possa fazer o uso desse material. Ou então você pode fazer uma videoconferência onde você interage com a turma, com o estudante, debatendo, né, discutindo sobre a questão, né, da ética, dos valores, da moral, etc. Também você pode fazer post, né, na sala, né, na turma desse estudante, através, né, do Google Class, orientações acerca
endereço geográfico, né? E aí esse aluno poder interagir com o professor. Aqui nós temos a parte final, né, desse planejamento. Referência para o estudante. A referência, gente, ela traz aqui tudo aquilo que você vai utilizar, né, como recurso, como referência para a elaboração dessa sua aula, desse seu planejamento, né? Então, você vai citar aí os sites que você utilizou, os links, se você trabalhou algum canal, foi para o YouTube, séries, se você indicou a Netflix, se você indicou algumas séries, você vai colocar os canais do YouTube, as plataformas, né? Livros digitais, você pode ter feito uso de livros digitais ou outros objetos educacionais digitais, né? Então, tudo você deve fazer referência aí para o estudante. Atividades, você vai colocar nessa parte aí, que atividades você pretende trabalhar mediante esses conteúdos que você abordou e as estratégias que foram apresentadas. Então, eu coloquei aqui 3 atividades, né? Uma seria responder um questionário sobre o endereço geográfico e social, utilizando o Google Sala de Aula. Fazer a leitura de textos reflexivos sobre a questão de ética, de valores, de moral, utilizando também o Classroom. E o aluno também poderia responder um quiz, né, sobre ética, utilizando o Google Sala de Aula. E aí você tem a data de envio dessas atividades. Bom, pessoal, aí agora a gente vai tratar um pouquinho mais da parte teórica, que é proposta pela Secretaria de Educação, que vai orientar, né, nortear todo esse planejamento. Então, nós vamos ter os eixos norteadores, né? 4 semanas, como está sendo mostrado aqui, nós temos 4 semanas. Para cada semana você vai ter um eixo, né? Só citando aqui, a primeira semana, o eixo é intitulado Identidade e Autonomia. E aqui você tem os temas que devem ser tratados dentro desse eixo, né? Da identidade e autonomia: estudo orientado, nivelamento, projeto de vida, cidadania, direitos humanos, autocuidado e cultura. Na segunda semana já vai se trabalhar natureza e sociedade. E aí os temas são sustentabilidade, estudo orientado e nivelamento. Terceira semana nós vamos ter saúde, onde vai se trabalhar a questão da higiene pessoal, sexualidade, estudo orientado e nivelamento. E a quarta semana completa com o eixo economia. E aí vai se buscar economia doméstica, orçamento doméstico, consumismo, estudo orientado e nivelamento. Gente, nesse estudo, nós temos uma organização semanal, uma espécie de agenda semanal, calendário semanal. Então, se propõe, né, a secretaria propõe que, durante as 4 semanas, na segunda-feira, é dedicada à área de linguagem, ou seja, segunda, quartas e sextas são os dias em que os professores irão fazer o envio das atividades para os estudantes, né? E realizar as demais ações de acordo com as estratégias que eles elaborarem. A terça e a quinta está reservado para os estudos e as atividades, né? São os dias destinados para estudo, realização de atividades e envio para o professor, ou seja, para o professor fazer a correção dessas atividades. Um detalhe que essas atividades, elas não devem ser atividades, né, em que o professor vai cobrar para a nota. Nós já sabemos disso pelas lives, pelas orientações que a gente já recebeu aí. Essa atividade, ela deve ser uma atividade complementar, que permita que o aluno ele se familiarize com a plataforma, com essa nova metodologia. Sabemos das inúmeras dificuldades que irão surgir. Isso já percebemos com a nossa formação, né? Um grande número de professores apresentaram dificuldades com relação ao acesso da plataforma. Isso também vai acontecer com os nossos estudantes. Nós sabemos que nós temos também um grande número de estudantes que não têm recursos, né, tecnológicos, como dispositivos, e aí a escola vai ter que buscar uma alternativa, que é o meio físico, né? Então a gente tem que pensar muito bem, configurar muito bem, sistematizar muito bem essas atividades,
para que tudo ocorra na maior tranquilidade, né? Não tenhamos tantos atropelos. E aqui, gente, ele traz as semanas, né? Os eixos estruturantes e os temas, né, a serem tratados. A orientação que cada professor recebeu, né, através do PDF, ele traz também os objetivos. Eu não vou fazer a leitura aqui para não ficar muito cansativo, mas aí cada professor deve, né, pegar o seu material, fazer uma leitura, né, bem cuidadosa, bem criteriosa, no momento da elaboração do seu programa. Então, ele traz essa linha, né, os objetivos, as estratégias, por exemplo, nessa primeira semana, o que é que as escolas podem fazer? Então, as escolas, para envolver os estudantes, elas podem fazer questionamentos, né, acerca da sua identidade, acerca da sua autonomia, né, quem é você, propor atividades em que o aluno vai refletir sobre essa questão, sobre a questão da identidade dele, sobre o lugar onde ele vive, sobre a família, sobre a relação dele com os seus familiares, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, a questão do autoconhecimento, a questão do autocuidado, a questão do ato de sonhar, né? Então, tudo isso aí vai envolver a identidade dos nossos jovens, e também buscar questionar com eles sobre os desafios da juventude, né, na atualidade, a questão dos valores, a questão da escolha, a questão da ética na escola, a questão da ética na juventude, a questão da ética no meio familiar, no grupo de amigos. Isso aí é muito importante como estratégias para poder se refletir nesse primeiro momento. E aqui são apresentadas também mais algumas estratégias. Essa parte aqui, ele traz algumas atividades que a gente pode pensar na questão de nivelamento, né? Tanto na área de matemática, como também na área de português. Os professores também podem fazer uso de algumas atividades que vão nivelar, né, de certa forma, a turma em alguns conteúdos pré-requisitos, alguns conteúdos lá do fundamental que ainda não foram muito bem assimilados pelos estudantes. Então, os professores da área de matemática, de português, eles também podem fazer esse nivelamento, né? Aqui também mais algumas sugestões, né, para as outras áreas de humanas, né? A parte de educação física. Então, lá no material tem muitas sugestões para que a gente possa ler e ali filtrar aquilo que vai ser trabalhado no nosso componente. Na segunda semana, o mesmo roteiro, nós vamos ter o tema, né, o eixo estruturante e os temas a serem trabalhados. Então, nessa semana, vai se trabalhar sobre natureza e sociedade. E aí busca-se a questão da sustentabilidade, isso aqui é um ponto importantíssimo, né? Já que nós vamos estar falando de natureza e de sociedade, é importante que a gente reflita muito sobre a questão da sustentabilidade. E aí ele coloca alguns objetivos, né? Como vem também estratégias, e aqui ele coloca algumas estratégias muito interessantes, fazer o nosso aluno pensar global e agir local, ou seja, ele pensar como mundo e também agir dentro da sua comunidade. Então, para isso, os alunos eles podem ter acesso, aqueles que têm acesso à internet, à Netflix, né, ao YouTube, eles podem fazer uso de todas essas redes para poder aprofundar essa questão. Temos aqui mais outras estratégias, né, voltadas ao trabalho que podem ser feitos com os estudantes. Aula de campo visual, de repente, eu posso entrar, dar um link ao meu estudante, em que a gente pode fazer uma visita, por exemplo, a um museu. Posso estar aqui e, de repente, estar visitando um museu lá na França, né? Então, essa seria uma aula de campo virtual. Eu posso estar em casa, sentado lá de frente ao meu computador, mas eu posso estar visitando São Paulo, Rio de Janeiro, a França, a Inglaterra, a Alemanha, né? Então, existe aí vários tipos de atividades que podem ser desenvolvidas, né? Várias estratégias. Na terceira semana, o tema é saúde. E aí, esse é um tema muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? A gente pode
trabalhar muito bem essa questão da Covid-19, né? A questão do coronavírus, a questão da higiene, né, pessoal, que está se cobrando muito, lavar as mãos, usar máscara, o manter esse distanciamento, né, de tantos metros, 1,5 m, 2 metros da pessoa, para que a gente evite a contaminação. É a questão do surgimento de uma vacina, né, para combater a Covid-19, os estudos que estão sendo realizados pelos vários países, né, a contribuição que os países estão dando para a ciência. E aí, nesse ponto, a ciência ela tá tendo um momento assim importante, né, em que os jovens precisam, de certa forma, debater, discutir sobre essa questão. E aí ele vai colocar, né, algumas atividades que podem ser feitas com relação a essa questão, né? Trabalhar a questão relacionada também não só a vírus, mas como também bactérias, sexualidade, gravidez e uma série de coisas podem ser trabalhadas nesse eixo estruturante que é a saúde. A quarta semana, gente, ela vai trazer o tema economia, também um tema que é bastante suscitado no momento. Haja visto nós estamos no momento de pandemia, utilizando a estratégia do isolamento social, então estamos em nossas casas, então o consumo de energia é maior, o consumo de alimentos é maior, o consumo de água é maior, então a economia doméstica ela está sendo colocada em jogo, em xeque no momento. E aí, como nós estamos lidando com essa situação? Nós estamos planejando, né, esse orçamento doméstico, como está o consumismo, né, é, é, decorrente, né, da pandemia. Então, isso são questões que a gente pode trabalhar tanto dentro da matemática como dentro das ciências humanas, né? Discutir, refletir essas questões dentro da sociologia, né? Buscar um entendimento maior sobre esse questionamento. Aí aqui ele traz os objetivos que você pode trabalhar durante essa quarta semana, mais objetivos. Aqui ele vai tratar justamente da questão de matemática, aquilo que eu falei anteriormente, questão do nivelamento em matemática e em português. E aqui, pessoal, a gente tem o modelo do plano do planejamento estratégico, que é da escola, né? Então, como já foi colocado, nós vamos elaborar um programa por componente curricular. Essas informações desse programa, elas virão para esse plano, como vocês podem ver esse campo aqui, ele traz justamente a contribuição do componente. O componente curricular, português. Os anos que são trabalhados, olha série, primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio. Aí aqui nós vamos colocar quem são os educadores e o prazo, né? E aqui vão ser colocadas as estratégias que serão desenvolvidas, né, pela escola. Então, a gestão escolar, ela vai, juntamente com a coordenação pedagógica, apoio pedagógico, elaborar esse plano estratégico, né? E aqui a gente traz, sinalizando, o quadro, né? Que cada um de nós, professores, vamos fazer uso para a elaboração do nosso programa, né? O programa estratégico semanal, de acordo com cada disciplina.